Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou dar continuidade sobre um novo viés acerca desse debate, sobre a PEC pelo fim da escala 6x1, que realmente trouxe diversas discussões muito importantes acerca do trabalho e da jornada de trabalho, certo? E assim, esse debate ele é importantíssimo e multidisciplinar, e ele possui muitos fatores e aspectos envolvidos. Então a gente tem desde aspectos jurídicos, acerca de quais são os direitos e deveres do trabalhador. A gente envolve também aspectos econômicos, acerca dos possíveis impactos de uma redução da jornada de trabalho, na economia, nos diversos setores econômicos, e se essa redução da jornada de trabalho iria acarretar um aumento ou redução da produtividade, certo? Existem também aspectos relativos à saúde e medicina do trabalho, se essa redução traria realmente uma melhoria da qualidade de vida e da saúde mental do trabalhador, e se isso iria acarretar uma redução da quantidade de afastamentos do trabalhador por doenças, Mas, para além dessas várias questões, que são questões importantes, eu entendo que existe algo que precede tudo isso, que é uma questão de matriz ideológica, religiosa e filosófica, certo? Que são os fundamentos ideológicos desse debate, que é uma questão que muitas vezes não é muito explicitada no debate e costuma muitas vezes ficar nas entrelinhas, certo? E essa questão ideológica e religiosa, ela fica muito evidente, por exemplo, na fala do deputado Marco Feliciano, quando ele foi comentar sobre essa proposta da PEC, que ele falou que achava que a PEC era uma excrescência e que ele entende que o trabalho dignifica o homem, e falou que nos Estados Unidos e no Japão, todos trabalham até a exaustão para ver a prosperidade e a riqueza da nação, Então, por exemplo, esse tipo de discurso, ele defende que existe uma espécie de dever moral e religioso do ser humano em trabalhar, Então, nesse vídeo, a gente vai trazer aqui uma questão fundamental, vai analisar essa questão, que seria a seguinte: afinal, o homem deve trabalhar para viver ou viver para trabalhar, certo? Isso também é uma questão que pessoalmente tem me trazido algumas reflexões, certo? Acerca dos meus próprios objetivos e sentido na vida, certo? E aqui a gente vai fazer uma breve análise dessa evolução histórica acerca desses pressupostos ideológicos, religiosos e filosóficos relativos ao trabalho humano. Então vamos lá. Então, pessoal, em um primeiro momento eu vou dividir essa análise em 3 momentos, essa evolução histórica acerca das concepções acerca do trabalho humano. Em um primeiro momento, a gente percebe que havia uma concepção do trabalho como uma espécie de castigo ou uma punição, certo? E isso se traduz na própria etimologia da palavra trabalho. A palavra trabalho, ela vem da origem latim tripalium, da palavra latina, que era um instrumento de tortura, composto por 3 paus ou varas cruzadas, usada para torturar escravos e presos. Então, a partir dessa origem da palavra, a gente vê que o termo trabalho, ele passava a significar algo que fatiga, algo que provoca dor. Então, algo desagradável, e que era imposto a escravos e presos, certo? E essa noção, ela está muito evidente na própria Bíblia, lá em Gênesis capítulo 3, quando tem uma passagem que diz que Deus disse a Adão: porquanto deste ouvidos a voz de tua mulher, e comestes da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita a terra por causa de ti, e com dor comerá dela todos os dias da tua vida. E diz: do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. Então a gente vê que nessa concepção religiosa, o trabalho ele surge como uma punição de Deus ao homem em razão do pecado original. Então o homem ele descumpriu o mandamento de Deus e por isso cometeu esse pecado original, e Deus expulsa o homem do paraíso e obriga o homem a se sustentar com o próprio trabalho, sendo o trabalho, portanto, um castigo ou uma punição. Então o homem teria que o trabalho seria uma espécie de penitência, que o homem teria que cumprir
para se espiar do pecado original. É tanto, pessoal, que a gente vê que a nobreza e as classes dominantes, historicamente, a gente analisa que elas não trabalhavam, né? E o trabalho ele era relegado aos servos e aos escravos, né? Porque era algo visto como algo indigno, né? E essa visão do trabalho, ela imperou durante boa parte da Antiguidade e da Idade Média, certo? Mas aí, posteriormente, né, a gente vai vendo, né, que com o declínio do feudalismo e a ascensão gradativa da burguesia, isso no final da Idade Média e início da Idade Moderna, né, o que coincide também ali com o movimento da Reforma Protestante, começam a surgir novas vertentes do cristianismo que trazem uma nova visão sobre o trabalho. Então a gente começa a analisar aqui uma segunda etapa, que é o surgimento da ética protestante, em que o trabalho, a concepção do trabalho é vista como uma espécie de dever, uma vocação de caráter religioso, certo? E essa questão foi brilhantemente analisada, né, por Max Weber, né, no livro dele A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, certo? Em que o Max Weber, que é o principal livro dele, né, do Weber, em que ele analisa algumas das principais máximas do capitalismo. Por exemplo, tempo é dinheiro, o dinheiro ele é fértil por natureza, né? O bom pagador sempre terá crédito. Então ele analisa alguns dos pressupostos essenciais do capitalismo. E nessas máximas, o Weber ele viu a manifestação de um espírito moral, ou o que ele chama de ethos, né? A moralidade do trabalho. A ideia, ele vê aí a manifestação da ideia da profissão como um dever e da necessidade de se dedicar ao trabalho produtivo como um fim em si mesmo. Então aí, com o surgimento dessa ética protestante, né, começa a se diferenciar da visão tradicional, que viu o trabalho como uma obrigação, né, e a visão protestante começa a ver que o trabalho teria um valor intrínseco, ele seria um fim em si mesmo. E aí ele analisa, por exemplo, o conceito de vocação lá de Lutero, né, que foi um dos, né, principais, né, um dos pioneiros da Reforma Protestante, e a análise, a tradução que Lutero ele faz do termo de profissão ou vocação, né, na Bíblia, e ele entende, ele traz essa ideia nova de que o trabalho seria uma vocação, uma missão dada por Deus, e que com isso Lutero, né, que teve um papel fundamental nessa origem do espírito do capitalismo, né, que conferir uma espécie de valor religioso ao trabalho, né? Então esse senso de dever e de disciplina, né, que o monge, né, praticava, né, enfim, que era típico do monge, ele passa a exigir isso do cristão, também esse senso de dever e disciplina através do trabalho. E depois outros protestantes, né, enfim, após Lutero, como por exemplo João Calvino, traz a teoria da predestinação, em que ele entende que o indivíduo ele que consegue angariar riqueza através do trabalho árduo, sério, honesto e disciplinado, né, haveria aí uma manifestação, né, de sua predestinação, de como ele teria sido escolhido por Deus, certo? Então, pessoal, a gente vê aí que justamente com essa ética protestante começam a surgir, né, essa nova visão sobre o trabalho, e que realmente a principal obrigação da vida do homem seria trabalhar, certo? Então aí essa ética protestante ela forma o pressuposto, vamos dizer assim, o pressuposto filosófico da visão do moderno homem de negócios e do trabalhador, né, dos tempos do modelo capitalista, certo? E por fim, inclusive na contemporaneidade a gente vê isso, que esse espírito, né, ele se manifesta muito com essa proliferação dos coaches, né, e dessa glamorização que a gente vê hoje em dia, né, do trabalho, da produtividade, né, do tal do self-made man, que é um discurso que meio que virou um pouco mainstream, né, enfim, e é muito difundido pelos coaches da atualidade. E uma terceira parte, pessoal, um terceiro passo nessa evolução da concepção acerca do trabalho, a gente vai analisar aqui o paradigma trazido pela Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han, que é um filósofo norte-coreano, sul-coreano,
que trouxe um paradigma muito interessante, que ele disse que a atualidade trabalha com esse paradigma do indivíduo superprodutivo, né, que promove essa valorização desses indivíduos inquietos, hiperativos, que estão ao mesmo tempo realizando múltiplas tarefas, certo? E que isso, né, o que ele percebe é que esse novo paradigma trouxe um novo tipo de enfermidade que seria típico da nossa época, né, porque diz que haveria aqui uma violência neuronal contra os indivíduos, que traria muito sofrimento psíquico e com isso a síndrome de burnout, os transtornos de déficit de atenção e hiperatividade e depressão, que teria uma relação direta com esse novo modus operandi do capitalismo contemporâneo, né? Então o Byung-Chul Han, né, esse filósofo, ele critica esse excesso de positividade do que ele chama de sociedade do desempenho, que essa sociedade para ele substituiu o paradigma anterior, que seria aquele paradigma do trabalho como obrigação, o trabalhador que como ele chama, né, tu deves, né, que seria uma obrigação imposta ao trabalhador, que era imposta uma imposição de fora para dentro, que agora há um novo enunciado, que é o eu posso, né, nós podemos, em que o próprio indivíduo ele se autoimpõe, né, ele se auto-obriga, né? Então a gente vê aqui que esse excesso de positividade, né, é como se o próprio indivíduo ele não precisaria mais de um patrão mandando, obrigando, ordenando e impondo tarefas a ele, porque o próprio indivíduo ele teria internalizado esse patrão, ele introjetou o patrão na própria mente. Então o indivíduo ele se vê agora como um patrão de si mesmo, né? Então ele mesmo se cobra de forma excessiva para ter alta performance, ter alto desempenho, realizar tarefas, bater metas, e constantemente se culpa por não alcançar essas metas autoimpostas, né? Então não é mais um patrão dizendo o que ele tem que fazer, o próprio indivíduo ele mesmo se impõe essas metas, né? E se culpa quando não consegue cumprir essas tarefas. Então é interessante que o Byung-Chul Han ele diz que a sociedade disciplinar anterior, que era dominada pelo não, ela era uma sociedade, né, negativa e que gerava loucos e delinquentes, e que a sociedade atual, que é a sociedade do desempenho, ela produz depressivos e fracassados, quando o próprio empregado, o próprio trabalhador se torna o patrão de si mesmo e se impõe essas metas, essa produtividade, né, além das suas próprias capacidades. Tá bom, pessoal? Enfim, algumas reflexões da gente sobre esse assunto. Valeu, um abraço.